Você sabe que existe uma decisão que você pode tomar, que muda todas as outras. Como assim? Qual decisão eu posso tomar que vai mudar todas as outras decisões na minha vida daqui para frente? Qual decisão é essa? Preste atenção no que diz o texto sagrado. Lá na carta aos Colossenses, capítulo 2, e no versículo 6, o Espírito Santo, usando Paulo, disse o seguinte: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Preste atenção. Uma lógica é seguida aqui no raciocínio apresentado para nós. Se uma coisa, então outra. Quer dizer, se vocês receberam o Senhor Jesus Cristo, o que significa receber o Senhor Jesus Cristo? Significa recebê-lo como Senhor da sua vida. Quem de fato crê em Jesus e o tem como Senhor, não é mais Senhor de si mesmo. Naturalmente, como ele mesmo disse, é impossível você servir a dois senhores. Então, quem recebe o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, não pode mais ter outro Senhor ou outros senhores. Nem a si mesmo, nem a família, nem o mundo, nem uma ideologia, nem a política, nada, dinheiro, nada. Se ele é Senhor da sua vida, o que é que isso significa? Significa que ele manda e você obedece. Desde que eu o recebi como Senhor da minha vida, então eu determinei que quem manda na minha vida é ele. E se eu tiver juízo, eu o obedeço. Então, a primeira parte, a primeira condição é: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo? Então, se você recebeu Jesus, não é você simplesmente dizer com as palavras, eu creio em Jesus, como é moda por aí. As pessoas dizem crer em Deus sem nem saber o que elas estão falando. Porque o que significa crer nele? O que significa crer em Jesus? Ter Jesus como Senhor da sua vida. Significa isso. Ele manda na sua vida. Não é mais você que manda em si mesmo. É ele quem manda em você. Ele é Senhor da sua vida. Então, a consequência disso é: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quer dizer, você tem que andar nele, andar como se ele estivesse dentro de você. Como é, de fato, o que ele prometeu fazer. Ele prometeu que quando nós cremos na palavra dele, ele faz morada em nós. Ele e o Pai fazem morada em nós através do Espírito Santo. Então, se eu o recebi, ele está dentro de mim, portanto, eu tenho que andar nele, eu tenho que andar como se ele estivesse andando no meu corpo, com os meus pés, falando com a minha boca, usando as minhas mãos. Eu tenho que andar dessa forma. Afinal, ele agora é Senhor da minha vida. Por isso que eu disse que esta decisão muda todas as outras decisões. Pois quem decidiu ter Jesus, receber o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, agora todas as suas decisões, a partir desse momento, a partir deste evento, elas têm que ser decisões que venham agradar a ele e não a si mesmo. A decisão que eu tomei na minha vida, eu nunca me esqueço o dia 3 de agosto de 1986. No dia 3 de agosto de 1986, um domingo, eu tomei uma decisão. A decisão de fazer dele o meu Senhor. Eu finalmente o recebi. Eu já estava na igreja há 8 meses, mais de 8 meses. Eu já estava frequentando a igreja 2, 3 vezes na semana, mas eu era apenas um simpatizante da igreja, um simpatizante
do Evangelho significa o quê? Significa que eu gostava do que eu ouvia, eu gostava do ambiente da igreja, das pessoas que eu conheci. Eu gostava, mas quando eu saía da igreja, nesses primeiros 8 meses e praticamente 9, quase 9 meses, que eu estive na igreja como simpatizante, como visitante, eu ouvia tudo que se falava na igreja, mas quando eu saía da igreja, eu voltava a ser senhor da minha vida. Eu sempre fiz o que eu queria, mas houve um dia que a palavra de Deus entrou em mim e eu recebi o Senhor Jesus Cristo. Eu o recebi na minha vida. Eu decidi que ele seria meu Senhor. E eu decidi, então, entregar para ele o comando da minha vida, o controle da minha vida, o governo da minha vida. E aí eu me batizei nas águas. Foi no mesmo dia que eu decidi. Eu não tinha ido para a igreja naquele dia pensando nisso. Mas quando eu ouvi a palavra pregada pelo homem de Deus, a palavra entrou em mim e eu tomei uma decisão naquele dia. E eu não queria voltar para casa sem me batizar. Então eu me batizei nas águas. Eu me entreguei ao Senhor Jesus a partir daquele momento. Isso quer dizer que eu me tornei um homem perfeito desde então? Não. Nunca fui perfeito, nunca serei. Graças a Deus, eu não preciso ser perfeito, porque o perfeito já está dentro de mim. É o meu Senhor, ele é perfeito. E o que eu quero e o que eu desejo, o que eu busco e o que ele quer de mim é que eu faça tudo em meu poder para obedecê-lo, para agradá-lo. A nossa perfeição não vem de nunca errarmos. A nossa perfeição vem de obedecermos, sempre procurarmos obedecer a palavra dele. E desde então, isso já faz aí, completou agora, no último 3 de agosto, completou aí 38 anos. 38 anos que eu tomei esta decisão. Então, foi a decisão que mudou todas as outras decisões da minha vida desde então. E vem mudando. Isso nunca para. Porque sempre quando você tem a Deus como Senhor, quando ele é Senhor da sua vida de verdade, então, antes de você tomar uma decisão, seja ela qual for, isso afeta tudo na sua vida. Tudo. Desde que o que você come, o que você veste, o que você vai fazer, a hora que você vai acordar, a hora que você vai dormir, o que você vai ler, o que você vai assistir, os seus objetivos de vida, com quem você vai casar, com quem você não vai casar. Tudo na sua vida é impactado por esta uma decisão tomada, de recebê-lo como Senhor da sua vida. Então, por 38 anos, eu venho tomando decisões, procurando tomar decisões baseadas naquela decisão que eu tomei há 38 anos. É fácil? Não, não é fácil. Isso quer dizer que que a minha vontade nunca entra em conflito com a de Deus o tempo todo. A minha vontade entra em conflito com a de Deus o tempo todo. Todos os dias. Todos os dias. Por isso, Paulo também falou em outra ocasião, ele disse, todos os dias morro. Todos os dias morro. Quer dizer, todos os dias nós temos que morrer para a nossa própria vontade. E lembrarmos que nós temos um Senhor e não somos nós. Nós não somos senhores da nossa própria vida. Então, porém, por que eu continuo tomando decisões sempre baseadas nesta decisão que eu tomei lá atrás? Porque, primeiro, isso tem me servido muito bem. Quando eu tomo decisões baseadas na decisão que eu tomei de fazê-lo meu Senhor, então eu sei que eu estou agradando a Ele e eu sei que não há como dar errado. Quando eu decido pela vontade dele, não pela minha, não há como dar errado. Como é que vai dar errado? Como é que a vontade de Deus vai dar errado? Não há como. A minha dá errado. A minha vontade já deu errado, muitas vezes. Mas a dele nunca. Nunca. Então, por isso eu continuo, por isso eu sigo. E por isso eu pretendo continuar até o fim. Foi uma decisão que mudou todas as decisões da minha vida e tem mudado
até hoje. Você também pode tomar essa decisão na sua vida. O que é que você precisa fazer? Você precisa levar a fé a sério. Você precisa entender que fé não é uma religião, fé não é religiosidade, fé não é porque você vai à igreja, como eu fui, como eu disse, por quase 9 meses eu fui à igreja e não vivia a fé, eu não obedecia. Então, eu ia atrás de bênçãos, eu ia atrás do que Deus podia me dar. Eu era interesseiro, mas talvez você precisa aprender também a colocar a sua vontade no altar, sacrificar a sua vontade, que é o maior sacrifício que nós podemos fazer, pois não é uma única vez, é todos os dias, até a morte. Sacrificar a sua vontade, colocar a dele em primeiro lugar, e a partir daí, todas as decisões que você for tomar, você vai decidir pensando na primeira. Isso aqui vai agradar a Deus? Isso vai agradar? Isso é da vontade de Deus? Se não é, não quero. Se é, então eu vou em frente. E quando você fizer isso repetidamente, você vai ver que tudo te irá bem. Com lutas, mas tudo te irá bem. E as lutas que vierem serão para a sua vitória, para o seu testemunho. Tome esta decisão e fique com ela, porque ela vai mudar todas as outras decisões da sua vida daí para frente. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.